Os usuários que utilizavam os ônibus operados pela CSN, o consórcio Salvador Norte, estão sendo atendidos desde ontem pelos ônibus do subsistema de transporte especial complementar, os conhecidos amarelinhos. A CSN, como se sabe, teve o contrato rescindido neste último fim de semana pela Prefeitura de Salvador. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o secretário de Mobilidade de Salvador, Fabrício Miller. Mais uma vez, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário. Tudo bom? Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Prazer falar com vocês. Prazer todo nosso. A Prefeitura informou que o plano, depois dessa rescisão de contrato com a CSN, é de atender os usuários de 30 das 68 linhas operadas pela CSN. Como é que fica o atendimento aos usuários das demais linhas, secretário? Bom, veja, Jefferson, a gente tem que entender que há uma paralisação e a gente está trabalhando aí com todas as possibilidades que nós temos no momento. Nós fizemos uma avaliação das linhas mais demandadas da área coberta pela CSN e estamos atendendo essas linhas. A gente tem que entender que o momento hoje dessa paralisação é diferente até de paralisações de anos anteriores. Hoje a gente conta ali basicamente nessa área com o metrô, que consegue fazer ali o transporte das pessoas de forma troncalizada, que sai ali de São Cristóvão, chega até a Lapa, e isso já ajuda muito nesse plano de contingência. Então, muitas dessas 30 linhas estão fazendo justamente a integração de áreas com as estações do metrô, permitindo que as pessoas integrem com o metrô e sigam o seu destino, fazendo novamente uma integração nas estações em que eles desçam. Então, esse plano de contingência ele foi pensado justamente nessa utilização do metrô. Antigamente, quando você tinha uma paralisação, nosso desafio, por exemplo, era pegar o passageiro em Mussurunga, por exemplo, e deixar ele no centro. Então, hoje a gente consegue fazer, com uma distribuição mais otimizada dessas linhas, conseguimos fazer toda o carregamento na região de Mussurunga, deixar na estação de Mussurunga e daí ele segue até o seu destino, próximo do seu destino com o metrô. Então, isso facilita muito nessa distribuição e nesse plano de contingência. Então, foi usado essa lógica para que a gente pudesse, com menos carros, com menos linhas, conseguisse atender o máximo possível de pessoas. Fabrício, e como é que fica a situação da CSN agora, não é? Que teve contrato suspenso pela Prefeitura. Ontem, inclusive, rodoviários da empresa paralisaram as atividades, sob a justificativa de que a empresa não cumpriu o acordo trabalhista. Existe a informação de que a paralisação continuaria hoje e que a Prefeitura arcaria com parte da verba rescisória. O senhor confirma essa informação e qual o destino da CSN agora? Bom, a CSN ela é uma concessionária que tinha como objeto principal do seu contrato a concessão da bacia C da cidade de Salvador. Com a caducidade da concessão, ela perde o propósito, né, pela qual foi criada, né? Essa relação entre trabalhadores e empresas é uma relação privada entre eles. A Prefeitura tem buscado entendimentos, tem buscado uma solução negociada para que a gente possa ter o menor transtorno possível para a cidade, né? Existe sim, posto na mesa um acordo, uma possibilidade de acordo com possíveis créditos que estejam sendo levantados da CSN pela Prefeitura para que esse recurso seja também utilizado num possível acordo. Mas isso é algo que ainda está sendo discutido. A Prefeitura ela reafirma o seu interesse em negociar, reafirma o seu interesse em manter o diálogo mais transparente, mais direto possível, para que a gente possa juntos buscar uma solução para esse impasse que envolve aí os trabalhadores e a empresa. O prefeito Bruno Reis citou que há uma expectativa do aproveitamento da maioria dos rodoviários que atualmente estão sob contrato da CSN, que devem migrar para a Prefeitura de Salvador, pelo menos nesse período inicial da duração do regime especial de direito administrativo. Você já tem noção da quantidade de vagas que serão efetivamente aproveitadas pela Prefeitura de Salvador? Sim, Fernando. Pelo menos para deixar claro, essa operação direta
que o município se propõe a fazer é uma solução intermediária, transitória, para que a gente possa, inicialmente, manter o serviço de transporte público dessa bacia, que é importante, é extremamente importante para essa região, bastante adensada. Segundo, manter o máximo de empregos possíveis desses trabalhadores que serão aí demitidos da CSN. A gente acredita que conseguimos absorver em torno de 3 mil funcionários. Essa é uma ideia inicial, que seriam 3 mil funcionários que seriam absorvidos nessa operação direta. Essa, como eu disse, é uma operação direta, é uma operação feita pelo município, operada pelo município, e ela seria transitória porque nós também, já de imediato, já estamos lançando uma nova licitação para a cobertura dessa área. Então, só para que isso fique bem entendido, que esse contrato direto, os trabalhadores eles serão contratados via reda, e farão aí parte dessa operação direta até que a solução definitiva com a licitação seja concluída. O projeto de lei que foi aprovado na última semana na Câmara de Vereadores, que permitiu essa série de alterações na estrutura, também acabou criando novos cargos, quase que uma mini reforma administrativa para que a CEMOB tivesse condições de fazer essa administração. Existe a expectativa de que outras funções sejam criadas na estrutura da Secretaria de Mobilidade Urbana? Não, foram criados alguns cargos, justamente cargos que trabalharão diretamente nessa operação direta. É uma operação que não é tão simples de ser feita de forma direta, pela própria secretaria. Então, esses cargos eles vêm para ajudar nessa administração, nessa gestão da empresa. Mas não há previsão de novos cargos, novas reformas no momento, não. Além da CSN, Salvador possui outras 2 concessionárias que operam em outras bacias e que não necessariamente estão em uma situação confortável. Em mais de um momento, os empresários reclamam que a situação da concessão do transporte público está em uma situação de defasagem. Isso que aconteceu com a CSN pode acontecer também com as outras bacias? Olha, eu diria que no Brasil inteiro não há nenhuma empresa ou concessionária de transporte público municipal que esteja em situação confortável. A gente vive aí a maior crise da história do transporte público nacional, em razão, claro que a pandemia agravou essa crise, mas essa crise era uma crise que já vinha instalada em todo o território e em razão de uma perda de passageiros que vem acontecendo nos últimos 8 anos, por diversos fatores, desde a crise econômica, que quando houve uma retração da economia, muita perda de vagas de trabalho, isso refletiu diretamente no transporte público e isso vem agravando ano a ano. Aí veio o transporte por aplicativo, que também retirou também passageiros do transporte coletivo e, por fim, a pandemia vem e acaba agravando tudo. Então, eu diria que nenhuma empresa no Brasil está hoje em situação confortável. Muito pelo contrário, a gente já presenciou aí, desde o início da pandemia, 186 paralisações de serviço em todo o Brasil, desde greves até a suspensão realmente do serviço. Temos capitais como Teresina que ficou quase 40 dias sem transporte público, por uma incapacidade das empresas lá pagarem salários. Então, por aí você tira o tamanho dessa crise e não é diferente com as empresas daqui, com as concessionárias aqui. A gente vem mantendo o diálogo aberto, direto com eles, entendendo aí as dificuldades. Ano passado já foi feito, a título de reequilíbrio econômico, um auxílio para as empresas no valor de 47 milhões de reais, que era justamente para cobrir os prejuízos, cobrir o desequilíbrio que essa redução de passageiros causou. Então a gente vem aí discutindo e claro que o município está muito atento para que essa situação não ocorra com as outras 2. A gente está conversando aqui. São empresas mais bem estruturadas, são empresas que têm uma administração mais profissional e a gente entende que, apesar de toda a crise, que vamos conseguir passar por esse momento. Quem está falando conosco é o secretário de Mobilidade de Salvador, Fabrício Miller.
Qual foi o real motivo para a prefeitura rescindir o contrato com a CSN? Olha, Jefferson, quando a própria CSN demonstrou incapacidade de manter o serviço, isso em junho do ano passado, a prefeitura, de forma muito rápida, entrou nessa concessão, na intervenção, com os dois objetivos principais: a não suspensão dos serviços, isso daria naquele momento um grave prejuízo para a cidade, e também a demissão ali de 4.500 funcionários, num momento muito difícil, né, da cidade, do país. Então, o objetivo foi esse. Ao longo desse processo de intervenção, foram feitos, até pela própria intervenção, diversas auditorias, diversas análises econômicas, financeiras da empresa, análises fiscais, contábeis, e verificou-se ao final desse processo, que foi esse ano, uma incapacidade de fato de manter a empresa, de manter a gestão da empresa. Por isso que foi decretada a caducidade, após cumprir todo um rito de processos administrativos que foram feitos pelo Poder Concedente, e tendo como resultado essa incapacidade de se manter o serviço. Então, a partir desse momento foi decretada a caducidade. Você comentou que as outras duas concessionárias que operam em Salvador estão numa situação, estão mais bem estruturadas, mas que não deixa de ser uma situação também muito confortável. Existe, por mais que a situação não seja igual à da CSN, mas existe uma possibilidade de intervenção da prefeitura também nessas outras concessionárias, Fabrício? Olha, não trabalhamos com essa perspectiva, mas não descartamos se necessário. O que a gente entende é que são empresas melhor estruturadas, que podem sim, através aí de apoio da prefeitura no sentido de reequilíbrios. Isso é uma coisa que a gente está analisando. Estamos analisando já um novo pedido de reequilíbrio para esse ano. Entendemos que existe de fato um desequilíbrio muito grande no sistema, mas que a gente acredita que esse cenário de intervenção não chega a essas outras duas empresas. Mas é algo que não pode ser em nenhum momento descartado. Fabrício, só para que a população que está ouvindo e que depende do transporte público da CSN tem essa questão da paralisação, que a gente espera que seja momentânea, mas existe alguma previsão de alteração na prestação de serviços a partir do momento que a prefeitura assume a responsabilidade por essa bacia? Olha, a operação direta, ela tem como objetivo, Fernando, não mudar a operação que estava sendo executada. Como eu disse, é uma operação transitória, né? O poder público ele não tem dentro das suas atribuições a operação direta de transporte. Faremos isso por uma questão emergencial e por uma obrigação até constitucional do município. É obrigação do município prover o transporte direto e indiretamente. Então, como nós demoraremos ainda um tempo para concretizar a licitação, para concluir a licitação dessa bacia, a gente, para não deixar o serviço sem ser prestado, nós faremos isso. Mas a ideia é prestar com as mesmas linhas, com as mesmas quantidades de ônibus que estavam sendo prestados. Você acredita que essa fase transitória deve durar mais ou menos quanto tempo? Olha, tomando por base um processo licitatório dessa complexidade, que é uma concessão do transporte público, eu diria que se tudo correr bem, tudo correr como a gente planeja, que em 6, 7 meses a gente consegue estar concluindo essa licitação e já tendo aí um novo concessionário operando na cidade. Tá certo. Muito obrigado. Secretário de Mobilidade de Salvador, Fabrício Miller, conversando conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Secretário, seja sempre bem-vindo e um bom dia, então. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, bom dia e saúde a todos. Você sabe que é mais um bate-papo que vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora, 7h42 na Tarde FM.